Tudo bem? Que bom que você está aqui para mais uma aula da Escola Bíblica de Capacitação, Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. O meu nome é Paulo Henrique Silva, sou professor na nossa Escola Bíblica. Gostaria de convidar-lhe a acompanhar todas as aulas que temos apresentado para você e também novos estudos bíblicos que estão disponibilizados. Você pode sempre acessar as informações a partir do site da nossa igreja, do seu aplicativo, canal no YouTube e também do meu site www.paulohenriquesilva.com ou ainda a partir dos QR Codes que você encontra logo aqui no cantinho direito do seu vídeo. Apontando a câmera do seu celular, você terá então acesso às playlists da Escola Bíblica, às nossas aulas do livro de Atos e também de outros estudos bíblicos para o seu enriquecimento espiritual. Vamos então conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do nosso Deus. Estamos estudando Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. O tema do nosso estudo é o Espírito Santo e a expansão da igreja. O Espírito Santo e a expansão da igreja. É isto que você deve dizer para as pessoas que certamente você irá convidar para acompanhar as nossas aulas, se inscrever no nosso canal, também compartilhar os vídeos com as pessoas dizendo: venha estudar comigo o Espírito Santo e a expansão da igreja. Você sabe qual é o nosso versículo? Versículo-chave do estudo, a divisa do estudo? Olha, eu gostaria que você soubesse esse versículo de cor. Está em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra. Pois bem, então Atos 1:8 é um convite para que exerçamos a missão que Jesus nos confiou sob o poder do Espírito Santo. No mundo que está ao nosso redor mais próximo e também até os locais mais distantes. Com isto, eu convido-lhe também a viajar. Viajar fazendo missões, tal como Paulo e seus companheiros viajaram. Estamos, então, viajando, fazendo missões até os confins da terra. Prepare-se, aperte os seus cintos e vamos viajar com Paulo. Terceira viagem missionária, estamos onde? Éfeso. Éfeso, capital da Ásia Menor. Estamos situados neste momento, nesta cidade. Paulo havia passado por Éfeso rapidamente na segunda viagem missionária, mas agora, nesta terceira viagem missionária, ele tem uma permanência aproximada de quase 3 anos. Se você quer saber bem mais sobre a cidade de Éfeso e sobre tudo que já aconteceu durante a estada de Paulo nessa cidade, assista às nossas aulas anteriores, que estão todas disponíveis para você. Bom, hoje vamos dar prosseguimento a partir de onde paramos na última aula, em Atos capítulo 19, verso 21. Depois dessas coisas que estudamos nas últimas aulas, Paulo decidiu, em oração no Espírito, ir a Jerusalém. Passando pela Macedônia, passando pela Caia, e ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Paulo, então, fazendo planos de viagem missionária. Ele estava em Éfeso, queria ir para Roma, é necessário que eu vá visitar Roma, talvez passando ali pelo oeste, seguindo em direção a Roma, mas ele acabou se desviando, indo para Jerusalém, e sim, na sequência ele foi para Roma, mas já prisioneiro do Império Romano. Tudo isso estudaremos juntos. Nesse ponto, ele está em Éfeso, preparando-se para prosseguir na sua terceira viagem missionária. As localidades que Paulo faz menção estão todas aqui destacadas no nosso mapa para você, né? Éfeso, o caminho para Macedônia, o caminho para Caia, e depois ele
retorna em direção à Ásia Menor e segue para a região do Líbano, né, onde entendemos hoje como sendo o Líbano, a região da Fenícia, desce então para Jerusalém, ele sobe em direção a Jerusalém, ele desce no mapa para o sul, mas sobe na altitude em direção a Jerusalém e retorna então à igreja nativa, levando consigo ofertas colhidas nesta terceira viagem missionária. Pois bem, então ainda em Éfeso, vejamos o que aconteceu em seguida. 19:22. Então ele enviou a Macedônia, antecipando a sua chegada, 2 dos seus auxiliares, Timóteo, seu filho na fé, também Erasto, grande gestor, administrador, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia, tal como você pode confirmar e acompanhar nos versículos que estão sempre aqui embaixo, na barrinha azul. Eu insisto para que você, ao longo da semana, estude também estes versículos complementares. Naquele tempo em que Paulo permaneceu um pouco mais em Éfeso, houve um grande tumulto por causa do caminho. Caminho? Sim, dos seguidores do caminho, daquilo que estavam pregando, do cristianismo nascente, agora sim, Paulo codificando, pautando de uma maneira mais consolidada toda a teologia voltada para o cristianismo. Sim, aquelas pessoas estavam causando alguma turbulência já naquele verdadeiro caldeirão de religiosidade e também de paganismo da região de Éfeso. Identificaram que estes cristãos, os seguidores de Cristo, aqueles do caminho, estavam trazendo uma nova forma de viver. As pessoas estavam sendo transformadas por aquela nova pregação. Consideraram que aquilo era um grande tumulto. Atos 19:23, mais os versículos complementares que você tem logo aqui embaixo na barrinha azul do slide. Um ourives, um artífice que trabalhava com ouro, chamado Demétrio, fazia miniaturas de prata, possivelmente também de ouro, do templo de Ártemis, e que dava muito lucro aos artífices. Olha que interessante, era uma profissão, escultor de estatuetas, escultor de miniaturas do templo de Ártemis. Estavam ali vendendo para todas as pessoas que visitavam aquele templo pagão. Ganhavam muito dinheiro com isso. Não apenas Demétrio, mas todos os seus companheiros artífices. Possivelmente havia ali algo como uma associação entre esses artífices. Eles se reuniam, eles de alguma forma tinham uma política uniforme de preparar, de elaborar aquelas esculturas e também de vendê-las. Havia algum acordo entre estes artífices. Demétrio, possivelmente um dos líderes desta associação, por assim dizer, de artífices que ganhavam dinheiro no templo de Ártemis. Templo de Ártemis, ou Artemis, ou Artemísia. Este templo data de 550 a.C. Notem essa religiosidade ancestral, esses cultos místico-religiosos que já aconteciam naquela cidade, nesse templo maravilhoso de Ártemis, construído de maneira suntuosa 550 a.C. Depois ele foi destruído no incêndio e reconstruído no século IV a.C. Dizia-se ter mais de 120 colunas de mármore, e essas colunas eram enormes, algo como 20 metros de altura. Um templo majestoso em homenagem àquela deusa. Você vê aqui uma maquete, uma representação de como poderia ter sido o templo de Ártemis, na sua grandiosidade, e Paulo
esteve ali e Paulo viu o que estava acontecendo. Paulo esteve com as pessoas que cultuavam esta deusa e que também ganhavam dinheiro vendendo para aqueles que ali prestavam seu culto pequenas miniaturas, estatuetas da deusa Diana. Nesta imagem você vê o que restou do templo de Ártemis. Apenas uma das colunas, apenas uma delas está de pé, lá na Turquia, né? Nessa região que anteriormente era constituída pela cidade de Éfeso e as suas imediações. Uma coluna apenas está ali para contar a história deste templo. Pois bem, então Demétrio reuniu os seus correligionários, os seus companheiros de profissão, juntamente com os demais que ali estavam, e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro, ganhando dinheiro com a exploração da religiosidade, da crença de outras pessoas. E vocês estão vendo e ouvindo como este indivíduo, este tal de Paulo, está convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso. Vejo a transformação de vidas pela pregação e pelo ensino da palavra de Deus. Paulo estava ensinando em Éfeso. Paulo havia alugado um auditório e lá, a cada dia, ele pregava a palavra e ensinava a palavra de Deus. E muitas pessoas estavam se convertendo em Éfeso, e não apenas em Éfeso, em quase toda a província da Ásia. Várias igrejas foram constituídas naquela região da Ásia Menor, não apenas em Éfeso, mas a palavra de Deus se expandia no poder do Espírito Santo, porque Paulo, neste poder, era testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e em Éfeso, até os confins da terra. Este indivíduo, Paulo, diz que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Ora, como assim? Nós vamos pressupor que ele está certo, e isto contraria todo o nosso entendimento ancestral do conhecimento dos deuses do panteão grego, e agora ele está dizendo que estas imagens que nós estamos fazendo e que nós cultuamos não são deuses. Deuses feitos por mãos humanas. Salmos 115, 4. Paulo conhecia esse salmo? Certamente, como judeu, ele conhecia bem todos os livros do que nós hoje entendemos como Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, a lei e os profetas, a Torá. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Os ídolos, aquilo que eles idolatram, mas eles não são deuses, porque há apenas um Deus. Apenas um Deus. E é este Deus que Paulo pregava, e é o seu Filho Jesus que veio e deu a sua vida em sacrifício por todos nós. Pregava que este amor de Deus era universal, não apenas para o povo judeu, mas que esse amor se estendia a todos os povos da terra. E havia uma confluência de pessoas de várias regiões do Império Romano ali, naquela estratégica cidade de Éfeso. Portanto, essa pregação era poderosa para levar as pessoas ao conhecimento do Deus verdadeiro, o Deus santo e verdadeiro. Não somente, continua Demétrio a sua argumentação, há o perigo de nossa profissão, artífice de estatuetas de Diana, perder a sua reputação, nossa reputação como profissionais que fazemos as estatuetas da deusa Ártemis, mas também do próprio templo da grande deusa Ártemis. Não apenas nós, mas o próprio templo pode cair em descrédito. E a própria deusa pode cair em descrédito. Veja só, esse homem, motivado pela ganância, pelo dinheiro, tentando ali continuar
a sua lida, produzindo estatuetas e vendendo para as pessoas que cultuavam esta deusa, e começa uma argumentação paralela dizendo que o próprio templo está sendo ameaçado, quiçá a própria deusa. Mas que deusa é essa que precisa de protetores, precisam de quem a proteja? Ela está sendo ameaçada? Que deusa é essa que pode cair em descrédito? Essa própria deusa que é adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo. Note bem que palavra do Demétrio, hein? A deusa Ártemis, adorada não apenas aqui em Éfeso, mas também na Ásia e também em todo o mundo. E Paulo vinha pregando Jesus em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, na Ásia Menor e em todo o mundo. Essa deusa, continua Demétrio, pode ser destituída de sua majestade divina. Pense bem, que Deus é essa que pode ser destituída da sua majestade? Não é uma deusa de fato, não é uma deusa, não é verdadeira esta crença. Ao ouvirem isto, esta argumentação falaciosa, tendenciosa, esta argumentação toda preparada para o convencimento da sua audiência, seus colegas de profissão e pessoas que cultuavam a deusa Ártemis, ao ouvirem isto, eles ficaram furiosos, enfureceram-se contra Paulo e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Esta é uma expressão muito conhecida. Grande é a Ártemis dos Efésios, ou, em outra tradução, grande é a Diana dos Efésios. E todo aquele povo começou a gritar: grande é a Diana dos Efésios, buscando defendê-la, enquanto o nosso Deus, o Senhor Jesus, diz que nós não devemos defendê-lo, nós devemos ser testemunhas dele. E Paulo testemunhava, enquanto esses homens estavam procurando defender a sua pseudo-deusa, que poderia ser desprovida da sua divindade. Um grande alvoroço surgiu a partir daí. Este sincretismo greco-romano, eu quero trazer para a sua melhor compreensão agora, porque tanto Ártemis quanto Diana, ou mesmo deusa da lua daquela região da Ásia que era cultuada, diz respeito a um sincretismo, a um pluralismo religioso. Havia ali, sim, interseções entre as religiosidades do mundo grego, as religiosidades daquela região da Ásia e do Império Romano que ali dominou. Estamos falando também de judeus chegando naquela região. Então havia ali, certamente, muita movimentação e uma certa mistura, uma certa confluência. Claro, nós devemos respeitar quem é religiosamente outro. Nós devemos respeitar. Mas Paulo estava ali pregando o verdadeiro Deus e não desrespeitando a crença dos demais. Ele estava em um auditório, ele estava na via pública, esteve na sinagoga pregando sobre Deus e sobre Jesus, mas sem que isso representasse uma ofensa, um desrespeito. Muito cuidado, né? Muito cuidado, porque precisamos acolher aqueles que são religiosamente outros e colocar para eles qual é o entendimento que o Espírito Santo traz ao nosso coração a respeito do amor de Deus e de Jesus. Esse sincretismo entre uma região grega, uma região helenizada e o Império Romano dominante gerou associações entre os deuses. Vamos fazer menção aqui a alguns deuses gregos: Zeus, Febo, Poseidon, Afrodite, Ártemis, deuses da mitologia grega. Em parte,
contrastavam com a filosofia grega, mas esta mitologia era reinante na região de Éfeso. Com o Império Romano vieram outros deuses do panteão romano, tal como Júpiter, Apolo, Netuno, Vênus e Diana. Não foi difícil associar-se às colunas, deuses gregos com deuses romanos e os seus correspondentes. Zeus equivalia a Júpiter, como Febo ou Febo a Apolo. Poseidon, deus dos mares, é Netuno para os romanos. Afrodite equivale a Vênus, bem como Ártemis ou Artemis equivalia para os romanos a deusa Diana. Então, esta associação permitia um diálogo entre o povo grego, o povo helenístico daquela região, os que por ali transitavam e também o Império Romano. Havia um certo conforto desta interreligiosidade, esse interculto, essas associações de divindades. E quando Paulo chega e fala que nenhum desses é Deus, que é apenas um Deus verdadeiro, que estes são feitos por mãos humanas, um grande tumulto acontece e uma grande resistência, inclusive dos que exploravam estas condições de culto ali. A deusa Artemis ou Diana, agora você já conhece a similaridade entre a religiosidade grega, mitologia grega e o Império Romano, ela tinha algumas características. Cultuada, especialmente nesta cidade, a deusa Ártemis era filha de Zeus, filha do principal dos deuses, era uma deusa, portanto, muito poderosa, irmã de Apolo, vejam só, né? Irmã gêmea de Apolo, nasceu logo, ela nasceu e logo na sequência ajudou, inclusive, no parto de Apolo, assim diz a mitologia grega. Então, uma deusa com grande poder desde o seu nascimento, associada à caça, associada aos animais, associada à proteção das florestas. Ela é sempre retratada, como você vê aqui nesta escultura que está no Museu do Louvre, em Paris, ela com um arco, com flechas e acompanhada por um animal, seja ele um cervo, seja ele um urso, ou um lobo, um cão de caça, sempre esta representação de caçadora, de protetora também das florestas. E devido à sua forma de nascimento inusitada, mística, ela também estava associada à fertilidade, era uma deusa virgem, e também a Lua. Essa associação com a Lua já remete à mitologia da região da Ásia, desta apropriação de atributos de diferentes deuses, compondo então esta deusa cultuada em Éfeso, que não era propriamente nem a deusa Ártemis dos gregos, nem a deusa Diana dos romanos, nem as deusas e todo o panteão ali da região da Ásia, mas um sincretismo, uma mistura de tudo isto, e o culto dela era fervoroso naquela cidade, o que dá margem a toda esta discussão. Em pouco tempo, toda a cidade estava em tumulto, toda a cidade queria saber do que estava acontecendo, queria participar deste debate. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Não tinham achado Paulo, mas por enquanto já estavam com seus companheiros de viagem. Certamente esses homens vão nos levar até onde está Paulo, vamos passar essa história limpo. Ainda bem que Demétrio abriu os nossos olhos, porque a Diana dos Efésios está ameaçada. O templo de Diana pode ser abandonado e a nossa profissão vai cair em desgraça. Vamos encontrar este homem. Atos 19, 29.
Leia as correspondências em 17:5 e 24. Paulo queria, por sua vez, apresentar-se à multidão. Queria tecer ali os seus argumentos, queria demonstrar que Jesus é o Cristo, que há um único Deus e Pai de todos, universal, amoroso, que deu o seu Filho em resgate por todos nós, Filho este que morreu e venceu a morte e ressuscitou e derramou sobre nós o Espírito Santo de Deus. Paulo queria apresentar a sua argumentação. Um homem culto, com clara informação, um repertório vasto sobre a mitologia grega, também sobre toda a religiosidade judaica, ele poderia, cidadão romano, expor, apresentar os seus argumentos de uma forma bem elaborada. Contudo, o ambiente não era propício para um debate, não era propício para uma discussão filosófica ou um encontro interreligioso, mas os próprios discípulos de Paulo não o deixaram ir, não permitiram. Alguns amigos de Paulo, inclusive, que eram das autoridades da província, amigos influentes, amigos que tinham informações ali, né, muito claras do que estava acontecendo, chegaram a mandar um recado para Paulo, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Não vá, Paulo, não será produtivo, não será seguro, você não terá condição nem mesmo de expor, de argumentar, não vai adiantar, você inclusive colocará a sua própria vida em risco. Vejam o cuidado da igreja com o seu pastor. Atos 15, 26, Romanos 16, 4. A Assembleia estava em confusão. Muito debate, muita discussão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa, e a maioria do povo nem sabia por que havia se ajuntado ali. Muita gente indo para o teatro, um grande alvoroço, discussão, mas sobre o que mesmo? Sobre a Diana, sobre o templo, sobre as estatuetas, sobre as imagens, sobre os judeus, sobre esse homem Paulo, mas o que está sendo falado? Não sei bem, mas vamos para lá, vamos participar dessa discussão. E havia, então, um ambiente de descontrole, de desacerto extremamente arriscado para Paulo, e não seria nada assertivo, não seria nada produtivo se abalar até o teatro e ali tentar dar qualquer tipo de explicação, argumentação e levar a palavra de Deus. Estamos em 19:32 com os correspondentes. 19, 33 e 34. Alguns da multidão julgaram que um homem chamado Alexandre era a causa do tumulto. Veja a confusão. Alguns não sabiam nem que essa confusão estava sendo gerada pela pregação de Paulo. Acharam que era um outro homem chamado Alexandre, quando os judeus o empurraram para a frente. Vejam só. Esse homem foi empurrado para a frente pelos judeus. Os judeus se apartaram deste homem chamado Alexandre. Não quiseram ter contato com ele. Não quiseram estar vinculados a este homem Alexandre, que possivelmente era um discípulo de Paulo, era um seguidor de Paulo, judeu. Ora, que coisa interessante, porque os judeus estariam empurrando para frente um próprio judeu? Ele fez, inclusive, sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer a sua defesa. Ele estava numa condição ali de ameaça, ele precisava fazer a sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritavam uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é a Ártemis dos Efésios.
Supostamente, é uma hipótese, Alexandre era um judeu convertido ao cristianismo e os demais judeus, vendo toda aquela confusão, queriam manter-se à distância disso, não guardar qualquer relação com os cristãos. Olha, se vocês querem discussão, discutam com estes do caminho. Nós somos judeus, nós não somos do caminho. Este homem que se apresente ao povo e faça a sua própria defesa. Os judeus se afastaram, deixaram Alexandre sozinho perante a multidão. E aquela multidão enraivecida, ao saber que ele era judeu, e talvez não tendo um entendimento claro do que era um judeu e um judeu convertido a Cristo, sabendo sim que o judaísmo pregava o monoteísmo, os judeus acreditam no único e verdadeiro Deus, tal como nós cristãos, eles logo começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Para quê? Para contrapor ao Deus dos judeus, para contrapor ao único Deus de uma religião monoteísta perante todo um panteão, o descortinar de um rol de deuses da mitologia grega associados com a religiosidade romana e também os cultos locais da região da Ásia Menor. Eles queriam dizer o quê? Não há apenas um Deus. A nossa deusa Ártemis, sim, ela também é uma deusa. Talvez pudessem até estar pensando, se vocês quiserem acrescentar o Deus de vocês, seja o Deus judeu ou o Deus daqueles do caminho, vocês podem até acrescentar, é mais um Deus. Tudo bem, mas dizer que ele é o único, isto não, porque grande é a Diana dos Efésios. Assim gritou aquele povo por um período de 2 horas. Vejam que condição espiritual difícil, que condição complicada, que batalha espiritual estava sendo travada naquele momento e todo o perigo de morte que Paulo estava sofrendo. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Isaías 42, 8. Mais de 700 anos antes de Cristo, assim disse o Senhor: esse é o meu nome. A minha glória não darei a outro, nem o meu louvor a imagens de escultura. Esse é o nosso Deus. E Paulo sabia desta fala de Isaías, sabia que o profeta havia sido boca de Deus. E assim o Senhor disse por meio deste homem tão importante, desse livro que hoje nós temos condições de lê-lo todo. Leia os capítulos 40, 42, 44 de Isaías. Leia Isaías sobre a questão da idolatria. Prossegue o relato de Lucas. O escrivão da cidade, uma autoridade, o escrivão era um gestor importante da cidade. Ele tinha acesso ao governo romano, ele tinha acesso às pessoas mais importantes daquela província. Esse homem, instituído de toda a sua autoridade, conseguiu acalmar a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Ele estava percebendo que todo aquele tumulto poderia chegar às vias de fato, que poderia chegar, inclusive, a um linchamento público dos seguidores do caminho, dos discípulos e do próprio Paulo.
Ele vem então com toda uma argumentação bastante preparada para enaltecer o culto a Ártemis a Diana na cidade de Éfeso, para tentar demonstrar que não havia perigo com a pregação de Paulo e dos seus discípulos para que Ártemis e o seu templo caíssem em descrédito, porque todos reconheciam isto, era algo inegável na fala deste escrivão da cidade. E, portanto, acalmem-se, não façam nada de maneira precipitada, de cabeça quente, com estes ânimos exaltados, vocês poderão se arrepender disto. 37, 38, versículos, capítulo 19. Vocês trouxeram estes homens aqui, prossegue o escrivão, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Veja o que eu falei a respeito do entendimento que Paulo tinha sobre os outros cultos, as outras religiosidades, sobre a forma com que ele se apresentava, que ele argumentava e expunha a palavra de Deus e ensinava durante tanto tempo. Eles não blasfemaram contra a nossa deusa e nem são ladrões. Se Demétrio, aquele líder dos artesãos, e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, seja contra Alexandre, seja contra Paulo, seja quanto a estes seguidores do caminho, os tribunais estão abertos. Os tribunais estão abertos. Nós temos procônsules designados pelo imperador romano para tratar destas questões. Eles, os acusadores, que apresentem suas queixas ali, nos tribunais. E se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isto será decidido em assembleia, conforme a lei do Império Romano. O que ele queria? Apaziguar e evitar que um tumulto como este chegasse até os ouvidos do imperador. Seria muito ruim para a colônia pacificada romana da Ásia Menor, ter ali talvez uma intervenção do Império Romano em razão deste tumulto ocasionado por o entendimento que aquelas pessoas estavam tendo da pregação de Paulo e sendo inflamados por Demétrio e seus artífices, preocupados com o ganho. E assim falou aquele escriba, falou aquele escrivão da cidade, aquela autoridade da cidade, conseguindo amenizar o ambiente e acalmar os ânimos, trazendo todos para uma reflexão, vendo que poderia ter repercussão ainda pior. Atos 19, 40, 41. Da maneira como está, corremos o perigo, nós aqui de Éfeso, de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Em lugar deles serem acusados, nós é que seremos acusados. Nesse caso, nós não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. Não blasfemaram, não desrespeitaram a nossa religiosidade e nem roubaram o templo. Portanto, nós não temos nenhum motivo, nenhuma justificativa, se isto vier aos tribunais, ao julgamento, e nós sim é que podemos ser acusados de estarmos perturbando a ordem pública e o Império Romano vai agir com mão de ferro sobre nós e não sobre eles. Portanto, acalme-se, vão para suas casas. Encerrou a assembleia. Assim terminou aquele tumulto, Atos 19, 40, 41. Vejam que batalha, hein? Que luta espiritual. Vejam quanta hostilidade contra Paulo e contra os discípulos do Senhor naquela cidade de Éfeso. Atos 19. Finalizamos assim mais este capítulo no estudo do livro de Atos. Quero convidar-lhe para continuar. Iniciaremos na próxima aula Atos 20.
Paulo agora vai deixar a cidade de Éfeso e vai prosseguir no seu roteiro, na sua trajetória, na importante jornada missionária, e nós acompanharemos por meio do relato de Lucas no livro de Atos. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda na nossa próxima aula. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde.